Bem-vindos ao canal Mix Maquino, como sempre. E hoje eu vou estar falando sobre como os preços sobem. Na verdade, por que os preços sobem. Primeiro vamos entender por que preços existem, como eles se formam. Vamos supor que você é um vendedor de hot dog. Só tem você na rua inteira que vende hot dog. Você tem que estar alheio a duas coisas. Alheio não, né? Você tem que saber de duas coisas para ser um vendedor de hot dog. A primeira é quanto custa para fazer um hot dog. Vamos supor, por exemplo, que cada hot dog custe R$3. E a segunda coisa é quanto dinheiro o cliente está disposto a pagar. Então, tipo assim, se você vender por R$7, você vai ter tipo 10 clientes por dia. Se você vender por R$8, você vai ter 5 clientes por dia. E assim por diante. Conforme você vai aumentando o preço, os clientes vão querer menos o seu hot dog. E não é que eles vão querer menos o seu hot dog. É que eles vão querer menos o seu hot dog do que outras coisas. Então assim, você é um cara que está passando na rua e você vê um cara vendendo hot dog. Se você vai comprar hot dog, depende. Se ele está vendendo baratinho, talvez. Por quê? Porque o que significa vender algo barato? Significa que você pode comprar hot dog e ainda sobra dinheiro para outras coisas. Então assim, um cara que vende hot dog e outro vende churros. Um que vende hot dog por R$3,50 e outro que vende churros a R$5,50. Se você tiver no bolso R$7 e você tá assim, você tá indo para sua casa, você tem duas opções: pegar o ônibus por R$3,50 e comer o hot dog por R$3,50, ou pegar os churros por R$5,50 e ir a pé à sua casa. Vai depender da sua preferência. Então, você para pensar, para esses dois casos, você pode generalizar para o resto. Então assim, o vendedor, ele sempre vai cobrar o máximo que você está disposto a pagar por esse produto, respeitando o limite do custo de produção, e ao mesmo tempo você vai querer pagar o mínimo possível pelo produto. Então o produto ele vai ser vendido por um preço que você está disposto a pagar e ao mesmo tempo que ele está disposto a vender, que dê um certo lucro para ele, tem um motivo para ele continuar vendendo esse produto e que ao mesmo tempo tem um motivo para você continuar comprando esse produto. Então, tipo assim, você vai no mercado. Por que o dono do mercado não bota, tipo assim, R$50 um pacote de arroz? Porque existem outros donos de mercado e se ele colocar preço a R$50 o pacote de arroz, você vai em outro mercado que está vendendo por 40, por exemplo. Aí você percebe, porra, mas R$40 ainda é caro, porque eu ainda deixo de comprar um monte de coisa se eu gasto R$40 no arroz. Então, você procura um supermercado mais barato. Então, assim, o fato de existirem vários vendedores da mesma coisa faz com que eles entre si compitam para ter você lá comprando. Então, assim, se tem vários vendedores de hot dog, eles vão ter que vender pelo preço mínimo possível, que tenha algum lucro e que sustente o custo de produção. Então, tipo assim, se para fazer o hot dog é R$2, eles vão ter que vender por pelo menos R$2, mínimo do mínimo do mínimo. Se não tiver ninguém que vende hot dog nessa rua, você vai poder vender por R$4 numa boa. Porque as pessoas estão dispostas a comprar hot dogs por R$4 e ao mesmo tempo elas não têm de quem mais comprar. Lembra da situação do pacote de arroz? Se você só tivesse um lugar para comprar e ele vendesse por R$50, você ia ter que comprar o arroz por R$50 ou ia ter que comprar alguma outra coisa. Esquece o arroz. Então assim, o cara quer que você queira o produto dele pelo preço que ele está te mandando. E você querer o produto dele depende de se existem outros mercados mais baratos e melhores, ou outros lugares que vendem. Então assim, você tem que fazer um hot dog, você é a única pessoa que faz hot dog na rua.
você vende por R$4. Se você faz um hot dog foda, talvez até aparecendo mais vendedores de hot dog que vendem por R$3,50, você consiga ser competitivo. Você consiga ter cliente o suficiente para se sustentar. Mas agora, se você fizer um hot dog merda e aparece um cara que vende por R$3,50 um hot dog também merda, você vai perder clientes quando ele aparecer. Porque você vende por 4, ele vende por R$3,50. Assim que os seus clientes experimentarem o outro hot dog, você vai começar a perder clientes continuamente. Então assim, sabendo mais ou menos como funcionam os preços, isso não é tudo. É uma base muito boa já. Você tem que saber o seguinte. Lembra do que eu falei, de que o pacote de arroz valia R$50, faz com que as pessoas procurem outros lugares? Vamos lembrar que a proporção entre dinheiro e produto, ela não é exatamente fixa. Porque assim, R$50 aqui no Brasil é bastante coisa até. Mas 50 ienes no Japão não é nada. Então tudo vai depender do valor da sua moeda. Então assim, quanto vale? R$1 vale quanto? Vale X. Agora, 1 iene vale muito menos do que X. Ou seja, 1 iene vale muito menos do que R$1. Então para pensar assim. A moeda tem um determinado valor, certo? Então assim, se você tiver 2 milhões de moedas na sua economia, essas 2 milhões de moedas vão valer alguma coisa. Se você partir para 4 milhões de moedas na economia inteira, cada moeda vai valer metade do que ela valia antes. Percebe? Isso se chama inflação. Então assim, por que os preços estão subindo? Na verdade, eu esqueci de explicar uma coisa. Tem também a produtividade, que é o que o seu dinheiro compra. O valor da moeda, ele não serve para muita coisa. O que importa é o valor que existe no mundo. Então assim, por exemplo, você tem uma economia que produz comida muito fácil, produz muita comida e produz muita tecnologia. Você percebe que a comida vai ser barata? Por que ela vai ser barata? Porque tem muita comida, e por ter muita comida, tem um monte de gente vendendo. Por ter um monte de gente vendendo, o preço é competitivo. Então, a gente sabe que existe muita comida, que existe muita oferta, e em conformidade com essa oferta, vai ter um monte de gente vendendo em um monte de lugar, e essas pessoas vão competir pelo seu dinheiro. Então, a oferta e o custo de produção. O custo de produção do negócio vai ser, por exemplo, R$1. R$1 para você produzir toda a comida no país. Parece absurdo, mas foda-se. Você vai vender por tipo R$2 toda a comida no país. Bicho, você tem um lucro bom até. Então assim, se você conseguir vender por R$1,50, você consegue roubar dos outros a clientela. Em vez de vender por R$2, você vende por R$1,50. Então é assim que o dono de mercadinho, que o dono do negócio da hot dog, eles funcionam. Eles tentam vender pelo máximo preço possível que você pagaria, e ao mesmo tempo roubar clientes dos outros lugares que vendem a mesma coisa. E fazendo isso, eles ganham mais dinheiro em média, basicamente. Então, a questão é, você tem muita coisa para vender? Se você tem muita coisa para vender, então a pessoa que te vendeu essa muita coisa para vender lá atrás, ela provavelmente vai ter um monte de gente competindo com ela. Porque assim, se é fácil produzir ferro, todo mundo vai produzir ferro, e todo mundo produzindo ferro vai vender até chegar no custo de produção. Chegou no custo de produção, você vai ter muito ferro, vai ter pouco lucro, e todo mundo vai vender ao mesmo tempo. Então, pensa assim. A questão do preço é determinada por 3 coisas: o valor da moeda, produtividade, quantidade total e competitividade. Então assim, agora vamos falar de como está o cenário atual das coisas. A competitividade, ela está um pouco ruim, porque um monte de coisa em um monte de lugar fechou graças ao coronavírus. Então assim,
Por não ter muita gente para roubar seus clientes, você pode abusar um pouco dos preços. Não dá para negar isso. Falar, não, a culpa não é dos donos de mercadinho. De certa forma ela é, mas não é totalmente. E não sendo totalmente, você não pode só chegar e falar, a culpa é deles e acabou. Eles estão sendo antipatrióticos, ou seja lá for. Não. Eles estão tentando sobreviver, porque não é só você que está com problema nessa crise. Os donos de mercado também estão com problema nessa crise. Eles precisam cobrar mais caro, porque os produtos ficaram mais caros. E para ele comprar os produtos para vender para você, está mais caro. E por que está mais caro? Porque tem menos competitividade. Porque tem menos donos de mercado, tem menos pessoas que vendem para os donos de mercado, tem menos pessoas que produzem para quem vende no mercado. Então, assim, se tem muito menos produtos do que antes para vender, você percebe que eles vão ter que ficar mais caros. Porque assim, por mais que tenha competitividade muito boa, se tem menos produtos para vender, você tem que subir o preço, porque senão todo mundo vai comprar tudo e você vai ficar sem. Aí você vai ter que produzir mais. Só que como não tem gente produzindo, como é que você vai produzir mais? Então assim, se você produz pouco, você precisa subir o preço. É por isso que bens de luxo, por isso e por outras razões, mas uma das razões do porquê bens de luxo são caros é porque a produção deles é baixa. Porque eles não podem produzir muita coisa. Pensa assim, se você fosse fazer uma arma customizada para alguém, você é um armeiro, você faz armas customizadas. Você tem que cobrar mais caro que uma arma normal, porque essa sua arma só existe uma. Por só existir uma, a produtividade é baixa. E não tem como você se especializar em fazer armas, como é que fala? Armas de luxo. Porque cada arma vai ser uma coisa diferente. E você vai ter que se reinventar o tempo inteiro. O cara vai chegar e falar, eu quero X, você faz X, eu quero Y, você faz Y. Então assim, é uma boa explicação do porquê bens de luxo, eles têm um preço maior. Claro, existe o status, existe o fetichismo, mas isso, uma parte da explicação do porquê os bens de luxo serem caros é porque eles são pouco produzidos. Existe pouca produtividade e também pouca competitividade. Então assim, vamos lembrar também que por existir pouca produtividade agora, também existe pouca competitividade. Então assim, não tem muita gente produzindo. Se não tem muita gente produzindo, trabalhando, criando coisas, a gente não tem muitas coisas para vender. E quem vende as coisas é um grupo seleto de pessoas que pode produzir ainda. Então assim, o Pão de Açúcar fechou no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro ele é um lugar em risco, certo? Agora você tem menos uma competição e menos uma produtividade. Você vai ter que ir em outra cidade para comprar alguma coisa. Tendo ido em outra cidade para comprar alguma coisa, você percebe que mesmo que o preço seja o mesmo, fica mais caro para você fazer isso. Então, é tudo uma questão de organização da economia em conjunto com a quantidade de gente que está trabalhando e a quantidade de gente que está competindo. É uma organização que se dá geograficamente. Então, por exemplo, se você fechou um mercadinho aqui e não fechou ali, você vai ter que ir no mercadinho ali. Você indo no mercadinho ali, você vai ter um custo a mais por várias razões. Então, você também tem um custo de transporte de um mercadinho para outro, de um lugar para outro. Então, assim, quanto mais você vai fechando as coisas, menos competitividade, menos produtividade tem. Agora vamos parar para pensar em como o dinheiro está se comportando. O dinheiro está se comportando da seguinte maneira. Você tem um monte de gente ganhando dinheiro de graça. E assim, o que acontece quando você tinha 3 milhões em dinheiro e agora você tem 6 milhões? Você já sabe. O dinheiro, agora o valor do dinheiro total decresce para metade. Claro, isso não é um processo imediato, tipo, eu ganhei 6 milhões, bum, a economia inteira ao mesmo tempo vai receber essa informação e ao mesmo tempo eles vão dobrar os preços. Não é imediato. É uma coisa que vai em cascata.
uma coisa que vai assim. Você recebe R$ 200, você gasta R$ 200 a mais desse mês, o produtor vê que você gastou R$ 200 a mais, o dono de mercadinho percebe isso, o que ele faz? Ele aumenta os preços levemente para ajustar para os R$ 200 a mais, e ele aumentando esse preço, o cara seguinte da cadeia de produção, a transportadora do mercadinho, ele percebe, então ele está ganhando um pouco a mais de dinheiro porque ele está comprando um pouco mais de coisa de mim. Porque o cara gostou dos R$ 200 a mais, então ele comprou mais coisa. Então eu vou ter que cobrar um pouquinho a mais. Então, isso, você entendeu? Isso vai se espalhando para o mercado. Mas isso é um pouco lento, é um processo um pouco lento. Então assim, a inflação vai piorar. Porque ainda não chegou na economia inteira a informação de que a inflação está acontecendo. E se você pega esse negócio que eu venho explicando o vídeo inteiro, esse parâmetro de produtividade, competitividade e preço, quer dizer, preço não, de certa forma preço do dinheiro, é um negócio estranho de se falar, mas é assim que é, preço do dinheiro. Se você pega a competitividade abaixando, certo? Então tem menos gente para pressionar o preço em direção ao preço do custo, mas produtividade diminuindo. Então, tem menos gente para produzir, menos gente para levar o custo pro preço de custo, e todo mundo continua consumindo igual, se não está consumindo mais. O que acontece é que não tem produto suficiente para você poder manter pelo mesmo preço que antes, porque não tem produtividade. É engraçado, é um trocadilho meio gringo. Não tem produtividade porque não tem produto suficiente para todo mundo. É basicamente isso. E por não ter esse produto suficiente para todo mundo, você precisa subir os preços. Porque as pessoas estão gastando. Elas continuam gastando a mesma coisa que antes, até mais do que antes. E elas gastando esse até mais que antes, os produtos estão abaixando. Bicho, você só pode subir os preços. Não tem outra explicação para isso. Então, de quem é a culpa disso tudo está acontecendo? Basicamente de todo mundo. Do dono de mercado, porque ele sobe o preço, ele precisa subir o preço. Da inflação, porque a inflação está gerando desvalorização da moeda, e essa desvalorização da moeda reflete numa valorização do preço, porque a inflação nada mais é do que o produto tem um valor e o dinheiro tem um valor. O dinheiro do valor, o valor do dinheiro decresce, o produto continua o mesmo. Então, o preço do produto subiu. Não porque o produto está mais valoroso, mas porque o dinheiro está menos valoroso. Mas se não bastasse, o dinheiro, além de estar menos valoroso, o produto está mais valoroso que antes. Por que ele está mais valoroso? Porque tem menos agora, porque tem menos produtividade. E nessas duas coisas, em que o produto está mais valoroso que antes, o dinheiro está menos valoroso que antes, sobe o preço. É óbvio. Agora, tem mais uma coisa. Não tem gente o suficiente competindo no mercado para segurar o preço no mínimo possível. Ou seja, não tem dono de mercadinho suficiente para pressionar o preço para baixo. Porque é basicamente assim que o mercado funciona. Como eu disse no começo do vídeo do cara do hot dog, por existirem várias pessoas vendendo a mesma coisa, o preço abaixa o mínimo possível. Então, de certa forma, sim, é culpa dos donos de mercado. E, na verdade, de pessoas que não abrem mercados. É culpa dessas pessoas que não estão abrindo mercados. E só mais um adendo. Por que as pessoas não abrem mercados? 2 motivos. Primeiro, que as pessoas não têm dinheiro. Segundo, é que tem milhares de barreiras para isso. Barreiras tipo, muito imposto, burocracia. Para você abrir um mercado é tipo um mês para você conseguir passar. Então, tipo, é um negócio complicado. Entendeu? Então, conclusão geral. De maneira geral, a culpa é das pessoas que não saem de casa para abrir mercado e do governo.
Não que importe tanto de quem seja a culpa, porque está acontecendo e não importa de quem seja a culpa. Mas pelo menos agora você sabe o que está acontecendo. Você não é um completo ignorante de chegar e falar: ah, a culpa é dos donos de mercado, ou então, ah, não, a culpa é da inflação. A culpa não é da inflação, a culpa não é dos donos de mercado. A culpa é dos dois. E também é da falta de competitividade. E também a falta de competitividade causada pelo governo, e também causada pelas pessoas que não saem de casa para abrir um mercado. E também causado pela baixa produtividade. A baixa produtividade é causada pela quarentena. Isso é um pouco óbvio. Então, esse é o quadro geral da coisa. E eu não estou defendendo que se abra a quarentena para aumentar a produtividade, ou então que o governo está errado. Eu só estou te informando como as coisas estão acontecendo. Não confunda esse vídeo com uma empreitada ideológica. Eu apenas quero te informar do que está acontecendo, apontar os culpados, que são vários, te dizer como a situação funciona, e assim você pode não falar merda sobre a situação. Só isso que eu quero. Então por isso é isso. Por hoje é isso. Quer dizer, por esse vídeo é isso.